Seguinte, nosso primeiro encontro tem que começar pelo começo, beleza? E a primeira coisa que eu quero falar com vocês, como o material, tá? A galera deve disponibilizar para vocês aí daqui a pouco o material, beleza? E aí, vocês terão um capítulo inteiro aí para estudar, mas esse capítulo nós vamos usar provavelmente nessa segunda e na próxima segunda, tá? Então provavelmente nós usaremos, beleza? E aí é o seguinte. A gente tem que começar pelo começo e eu sempre começo pelo assunto que vai dominar aí pelo menos umas 3 a 4 questões de conhecimentos bancários e se duvidar até questão de atualidades de mercado financeiro ou banco na era digital. Políticas econômicas, porque é o começo da nossa matéria. Tá? E aí, funções da moeda, porque a nossa matéria gira em torno do dinheiro, beleza? E aí, dinheiro, não sei o que, você tá falando de dinheiro, não sei o que, porque a matéria é economia. Eu tenho que falar de dinheiro, entendeu? Eu tenho que falar desse negócio. E aí, o dinheiro, o que acontece, né? Quem foi que criou o dinheiro? Foi Deus? Não, né? Se alguém tiver criado o dinheiro, é mais fácil ter sido coisa ruim, tá? Por quê? Porque o dinheiro, ele tem uns problemas, né? A galera não sabe usar direito, né? Aí deixa o dinheiro mandar na gente, em vez da gente mandar no dinheiro, aquelas coisas todas, não é que eu não vou entrar nesse mérito aqui, beleza? Mas, o que você precisa saber? O dinheiro, ele não foi criado por Deus nem no paraíso, né? Então, o dinheiro ele foi criado por uma necessidade humana, uma necessidade de melhorar as nossas relações de comércio, tá? Por quê? Porque uma das premissas básicas vamos dizer assim, do comércio, né? Disciplina de comércio, que você faz na administração, na economia, na contabilidade, é o quê? É transacionar o excedente, beleza? Você vai vender o que te excede. Se você é fabricante dessa caneta, você vai fabricar para você, beleza? Você vai fabricar para você e o excedente, o a mais que você não for usar, você pode vender para alguém. Isso é o princípio básico de comércio. Você comercializar, vender o excedente. E aí, a humanidade não começou com dinheiro, a humanidade começou com trocas. Trocas de mercadorias, que a gente aprendeu no colégio, que se chama escambo. Na verdade, já está o material disponível aí para vocês. No linkzinho a coordenação já colocou e já fixou lá em cima, ok? E aí, olha só que legal. Olha aí, Yasmin já tá dando janta pra filha assistindo aula. Muito bem. É assim que se fazem os campeões, tá? Sem desculpas. E aí, o que acontece? A gente precisa entender o dinheiro como uma utilidade. Por quê? No começo você tem a troca de mercadorias, o escambo. Já caiu na prova do Banco do Brasil. Ou, perdão, na prova do Banrisul. Beleza? Que foi a César Granrio que fez. Tá? O item correto era escambo. Então, o que é o escambo? É a troca de mercadorias. Eu troco uma caneta por leite. O problema é que leite acaba mais rápido que caneta. E aí eu preciso de leite na próxima semana e eu vou ter que te pagar com canetas. E aí vai lascar aí daí dá o problema. Por quê? Porque tu não vai comer canetas, tu vai demorar muito para utilizar esse bem aqui. Então o que acontece? Com o tempo, com a expansão dos feudos, né? Aí a gente já está ali no feudalismo, né? A expansão do comércio dos feudos, as coisas começam a dar problema em relação a essas trocas de mercadorias, tá? A gente começa a querer convencionar algo comum, algo que interesse tanto a mim que fabrico canetas quanto a você que vende leite. Eu preciso de alguma coisa em comum a nós dois, que tanto te interessa quanto me interessa, e eu sei também que interessa a uma outra pessoa. Por exemplo, aqui interessa ao Daniel. Por exemplo, o Daniel, ele vende roupas. Eu fabrico canetas, você leite, você tem as vacas que te dão leite, que te permitem extrair o leite, né? Ela não dá o leite, você tem que ir lá tirar. O Daniel fabrica roupas, você aí, Júnior Moura, fabrica, tem as vacas que extrai leite e eu vendo canetas. Beleza, vamos lá. E o que acontece? Eu vou pagar você com canetas porque você sabe que pode pegar essas canetas e trocar com o Daniel que fabrica roupas. Isso é mais ou menos uma convenção, só que mesmo assim é complicada essa triangulação. Então vamos procurar alguma coisa que a gente sabe que todo mundo vai querer, porque pode ser que nós três tenhamos interesse nessa caneta, eu de vender e vocês dois de ter para repassar, mas pode ser que a gente esbarre em gente que não queira. Então a gente vai ter que encontrar coisas que tenham 100% de interesse de todo mundo, ou 99,9%. Aí a humanidade começa a
convencionar alguns objetos, né? Alguns itens, como por exemplo, pedras preciosas, né? Os metais preciosos, beleza? Por quê? Alguns por causa da sua raridade, outros por causa da sua utilidade também. Aí convenciona-se que o ouro é o metal mais precioso. Por causa da utilidade? Não, é por causa da raridade, porque o ouro nem o metal mais útil é. Se você for pensar em utilidades para o cotidiano, o chumbo tinha mais utilidade do que o ouro, né? O chumbo era usado até como açúcar. Só que a galera na época não sabia que chumbo era tóxico, beleza? Se a galera soubesse, né? A galera não tomaria, né? E já existem registros históricos até de que a Grécia Antiga, a Roma Antiga, minerava mais de 80 mil toneladas de chumbo por ano. Eles não sabiam que era tóxico. A gente veio saber que o chumbo era tóxico na década de 60, né? Ou foi 50, tá? Então, e a indústria do chumbo era grande, tá? Tinha chumbo em tudo que era coisa. Nós tínhamos chumbo em tinta, chumbo em brinquedo de bebê, um monte de coisa. E aí, quando tentaram derrubar a indústria do chumbo, várias campanhas publicitárias, inclusive uma muito famosa, o Soldadinho de Chumbo, tá? Então, o que acontece? A gente começava a tentar convencionar coisas que interessavam a todo mundo. E aí vem os metais preciosos. Falsificação de dinheiro não é uma coisa do século 20 e 21. Falsificação de dinheiro é uma coisa muito antiga. Inclusive quando não existia o papel moeda e a moeda metálica como a gente conhece, tá? Os caras falsificavam ouro, porque existiam metais que pareciam ouro, beleza? Existiam metais que pareciam prata, existia metal que parecia o bronze, beleza? Então cobre. Então assim, existia falsificação de metal, beleza? E aí, o que é que as nações fizeram para começar a ter mais ou menos uma garantia de que aquele objeto de prata realmente era de prata? Cunhar as moedas, tá? Pegar aquele metal precioso, fazer ele no formato lá de moeda, mais ou menos irregular, e ter um selo da nação. Você colocava o selo da nação lá, aquela nação atestava, né, que aquela moeda de prata, ela tinha aquela quantidade de prata, né? Tem vários registros históricos que a ideia era essa, inclusive um dos livros mais comuns de se estudar em economia, né, A Riqueza das Nações, do Adam Smith, ele descreve isso com uma certa riqueza de detalhes no volume 1, capítulo 3, tá? Se não me falha a memória, é o capítulo 3, do volume 1, são 2 volumes, tá? E aí o que é que acontece? A gente tem lá metais preciosos, moedas, e aí no mundo a gente sempre vai ter dois tipos de pessoas, a gente sempre tem desde que o mundo começou a rodar, né? Nós temos as pessoas que gastam tudo que ganham, tudo que fazem, ninguém ganha nada, né? A gente faz, tá? Gastam tudo que fazem, e algumas pessoas guardam uma parte do que fazem e utilizam outra para suas necessidades, seus interesses ali de agora. E por que uma pessoa vai guardar esse poder de troca, tá? Essas pedras preciosas, metais preciosos? Porque ela tem um objetivo lá na frente, beleza? Então, sempre a gente vai ter esses tipos de pessoas. E aqueles que guardam um pouco, naturalmente começam a acumular. Ou conseguem acumular porque tem muito, tem realmente uma vantagem sobre a maioria das pessoas, ou porque ganham um pouco, mas fazem pouco, mas tem uma certa disciplina, certo? Então, o que acontece? A gente precisava, na verdade, né, de uma forma de guardar esse excesso, porque não era muito seguro guardar ele dentro das suas casas. Então a galera tinha várias estratégias, né? Fazia candelabros, fazia pratos, copos, talheres, né, para tentar disfarçar. E também podia guardar esse excedente nas primeiras pessoas que foram considerados os primeiros bancos da história, né? Que eram os ourives, aqueles que tinham como especialidade manipular vários metais, um deles o ouro, que era o mais conhecido, né? E eles ficaram como ourives, tá? Também tinha a função de guardar bens, objetos preciosos das pessoas que tinham excedente. E quando essas pessoas guardavam no ourives, eles davam um papelzinho, um certificado, um pedaço de papel, dizendo que ela tinha aquela quantidade de itens e aqueles pesos em ouro, prata, bronze, tá? E aí, com aquele papel, elas conseguiam ir no mercado e trocar por outras coisas, tá? E aí, o papel moeda, junto com os metais, vão começando a sofisticar as formas de troca de mercadorias. Então agora eu não vou trocar mais canetas por leite, eu vou trocar moedas de prata por leite e você vai pegar moedas de prata e comprar a caneta, tá? Então eu não preciso mais trocar os objetos, eu não preciso mais fazer escambo, troca de mercadorias. Existe uma mercadoria que me dá tanto interesse quanto a você. E por que essa mercadoria também te dá interesse? Porque tu sabe que ao receber essa moeda ou esse certificado que vale, tem um correspondente em pedras preciosas ou em metal precioso lá no ourives,
tá? Você aceita isso aqui porque você sabe que isso aqui é aceito em algum outro lugar que você quer comprar. Então, a pergunta é, por que que você aceita dinheiro? Por que que você aceita? Por que que se você vê uma cédula de R$ 100 no chão, você abaixa para pegar? Se você vê uma de R$ 10, de R$ 5, de R$ 2, você se abaixa para pegar? Por que que aquele pedacinho de papel de R$ 2 faz você se abaixar para pegar? Hã? Tá? Então por quê? Porque você sabe que aquilo pode ser aceito em outro lugar para você obter mercadorias. E por que que alguém aceita isso? Porque essa pessoa sabe que pode pegar esse papel e levar para outro lugar que lá vai ser aceito também. E essa outra pessoa aí por aí vai, tá? Então a gente desenvolve aí uma ideia não, na verdade 3 ideias de utilidade para isso, 3 facilidades, 3 soluções que esse papel que vale dinheiro, ou esse papel que vale pedras preciosas e metais preciosos, esse papel que tem poder de troca. Esse papel agora passa a ser o objeto de troca, assim como as moedas, né, em forma de metal precioso, moedas de ouro, moedas de prata, moedas de bronze, beleza? Isso passa a ser o bem de troca. Eles passam a ser a mercadoria de troca, tá? E aí a gente vai evoluindo até os dias atuais, onde a gente tem a nosso papel moeda e a nossa moeda metálica. Cada nação no mundo hoje tem sua própria moeda, ou a maioria das nações. Hoje nós temos oficialmente 196 nações, se eu não me engano, tá? Mas extraoficialmente são 203, 202, uma coisa assim, né? Tá? Então, a gente tem uma necessidade, né, vamos dizer assim, não é necessidade não, perdão, a gente tem uma solução para um problema, né, evitar a troca de mercadorias, que era muito complicado, triangulação. E aí nascem as que eu digo, as 3 soluções da moeda. A gente chama no edital de 3 funções da moeda, eu digo que são as 3 soluções que a moeda trouxe, tá? Para resolver esse problema de mercado, esse problema de troca de mercadorias, esse problema de comércio, tá? E aí, ó, vamos a essas 3 funções da moeda, tá? Quais são essas 3 funções? Vamos lá, ó. Aqui, ó, funções da moeda. Quais são as 3 funções, tá? Primeira função, nós temos unidade de conta. O que é a unidade de conta? É que o dinheiro agora, o dinheiro que nós temos, beleza? No caso aqui da gente atualmente o real, beleza? O dinheiro, ele é a referência, tá? Você agora não vai mais calcular quantas vacas eu preciso para comprar uma caneta. Não, você vai quantificar as vacas em dinheiro e a caneta em dinheiro. E aí, quantos dinheiros eu preciso para comprar a caneta e quantos dinheiros eu preciso para comprar a vaca? É muito mais fácil, tá? Porque agora eu sei que é um objeto que é do interesse de todo mundo. Mais fácil, beleza? Acessar esse interesse de todo mundo, tá? Isso é a unidade de conta. E por causa disso, quando a gente quantifica as coisas, nós temos agora o meio de troca. Agora, o meio de troca da gente não é mais a mercadoria. O meio de troca da gente é o dinheiro. Ou seja, o dinheiro, olha só, o dinheiro é o objeto da troca. Ele é o objeto da troca. Eu troco dinheiro por vaca, e o dinheiro por leite, e o dinheiro por caneta, e o dinheiro por roupa. Beleza? Eu troco o dinheiro pelas coisas. E não, eu troco o dinheiro pelas coisas, não mais os objetos por outros objetos. Isso facilita muito a vida do comércio, tá? Porque você não precisa mais se preocupar em ter que encontrar alguém que tenha interesse naquela mercadoria que você recebeu. Pensa nos dias de hoje. A pessoa quer te pagar, por exemplo, você vai vender um imóvel, a pessoa geralmente quer te pagar com um carro e dinheiro. Essa parte do carro às vezes é complicada, porque você fica, eu vou ter que aceitar esse carro, né? Porque senão eu não vendo isso aqui. Mas aí você pensa, mesmo um dia que eu vou enfiar esse carro, velho, não sei nem pra que eu vou vender. Eu não sou nem acostumado a vender carro, como é que eu vou fazer isso? Porque aquele carro ali, ele tá sendo um meio de troca que não facilita muito a vida da gente, dependendo do tipo de carro. Por quê? Porque o carro, para ser útil para você que não come carro, que não veste carro, que não paga aluguel com carro, que não paga cartão de crédito com carro, você precisa do dinheiro.
E aí você precisa ainda transformar aquele carro em dinheiro, né? Aí você tem que saber quantos dinheiros aquele carro vale para poder aceitar lá na troca do terreno, por exemplo, tá? Ou do imóvel. E aí vem o grande pulo. Por que que as pessoas guardam dinheiro? Já parou para pensar? Por que que as pessoas guardam dinheiro? Hã? Por que será? Porque as pessoas são gananciosas, só pensam nelas, e são acumuladoras possessivas. Por que que as pessoas juntam dinheiro? Porque o dinheiro, ele representa o poder de comprar qualquer coisa. Todas as coisas estão quantificadas em dinheiro. Todos os produtos ou serviços duráveis ou não duráveis que você quer estão quantificados em dinheiro. Poucas coisas que nós conhecemos não têm valor, ou seja, são inestimáveis. A maioria das coisas com que a gente convive tem valor, até pessoas têm valor. Se vendem por uns trocados de corrupção e etc. Tá? Tá? Então, assim, por que as pessoas guardam dinheiro? Né? Porque o dinheiro, ele representa a mais absoluta, a mais limpa, a mais clara forma de poder de trocar as coisas. E a gente chama a esse processo de você transformar as coisas em dinheiro de liquidez. Quanto mais fácil é transformar uma coisa em dinheiro, mais líquida essa coisa é. O que é mais fácil eu vender? O que é mais fácil eu vender? Um pacote de biscoito aberto pela metade ou um pacote de biscoito fechado? Pacote de biscoito fechado. O que é mais fácil eu vender? Um carro 0 km popular ou um apartamento de 10 milhões de reais? Um carro 0 km popular é mais fácil de vender, certo? Então, carro popular 0 km tem mais liquidez que um apartamento de 10 milhões de reais. Ambos têm quantificação em dinheiro, ambos aceitam dinheiro como meio de troca, tá? Mas a liquidez dos dois é diferente. Então, o que é a coisa mais líquida que você pode ter? O dinheiro. Então, por que a gente guarda dinheiro? Porque o dinheiro é a liquidez absoluta. Questão de prova da César Hill, Banco do Brasil. O dinheiro é a liquidez absoluta. Beleza? Porque ele é capaz de ser convertido em qualquer mercadoria. É como se você tivesse a pedra filosofal da troca de mercadorias. Beleza? Show de bola? Carta coringa. Então o dinheiro ele consegue se converter em qualquer coisa. Por quê? Porque o dinheiro ele tem uma quarta função, uma quarta solução, tá? Que é a reserva de valor. Reserva de valor, tá? O que é a reserva de valor? É conservar a liquidez no tempo. A expressão correta seria essa: conservar a liquidez no tempo, ou seja, a capacidade de ser a liquidez absoluta e de poder ser trocado por outras coisas. Então eu vou ter poder de consumo guardado. O problema é que o dinheiro ele passa a ser uma mercadoria, sim ou não? Ele passa a ser o objeto da troca. Então ele passa a ser uma mercadoria. Assim como o leite e a caneta. E aí, como toda mercadoria, você já deve ter ouvido o professor lá no colégio, né? O professor falando assim, que no mundo nós temos a lei da oferta e da demanda. Eles falam oferta e procura, né? Que o nome correto, a expressão correta é oferta e demanda, né? E o que é a lei da oferta e demanda, tá? A lei da oferta e demanda, ela diz o seguinte: e mantendo-se todas as demais condições, ou seja, e mantendo-se todas as demais variáveis estáveis, que é uma expressão da economia que a gente chama de ceteris paribus, e que tudo mais se permaneça constante, tá? É tipo o professor de física, condições normais de temperatura e pressão, professor de química. Professor de física é, a bola está caindo do prédio, despreze o ar. Aí você ficou aí? Mas o ar tá lá. Não, mas despreze o ar, porque se você botar o ar, o cálculo fica mais complicado. Aí dá vontade de dizer, professor, faz esse cálculo com ar aí, só pra eu ver. Só pra eu ver. Faz esse cálculo aí com ar, faz. Só pra eu ver. Né?
Então, o que acontece? Você tem lá e que tudo mais permaneça constante. O que acontece? Se eu tiver um nível de oferta de um determinado produto aqui e a demanda desse produto aqui, o que acontece com o preço disso aqui? Cai. Se eu tiver muito de uma mercadoria e pouca demanda para ela, ela vai ter um excesso. E aí eu faço com que o preço dessa mercadoria caia, porque tem demais. Certo? Se eu tiver muito dessa caneta circulando no mercado, tem 500 mil fábricas no Brasil e venda, o que acontece com o preço disso aqui? Cai. Agora, se eu tiver poucas canetas circulando, só tem 2 fabricantes no Brasil, e isso aqui só sai sob medida, o que acontece com o preço disso? Sobe, porque escassez. A escassez gera preço. Beleza? Então, o que acontece aqui? E que tudo mais permaneça constante, se eu tiver uma demanda X ou uma oferta X e uma demanda 2X, o preço desse bem vai subir. E se eu tiver uma demanda X, uma oferta X, perdão, e uma demanda menos 2X, o preço desse bem vai cair, porque as pessoas estão demandando menos, tem uma sobra. E aí, isso acontece com qualquer mercadoria. Qual é o problema? O dinheiro é a mercadoria da vez. O dinheiro é a mercadoria, inclusive, mais cara que você pode comprar. Ela é a mercadoria que custa mais caro. Porque, eu achava que era um Airbus A380, um Boeing 747. Não. É o dinheiro que você precisa para comprar. Isso é o mais caro. Beleza? Isso é o mais caro. O dinheiro, um Airbus A380, que é o maior avião de transporte passageiro do mundo, demanda o quê? Dinheiro. Uma viagem para as Maldivas demanda o quê? Dinheiro. Um carro demanda o quê? Dinheiro. Uma casa para comprar demanda o quê? Dinheiro. E o que é que o dinheiro demanda? Seu tempo de vida. Tá? Seu tempo. É isso. Então, dinheiro é a mercadoria mais cara. Tá? Beleza? E aí, o que acontece? O dinheiro passa a ser a mercadoria. Então, ele sofre com essa lei da oferta e da demanda. E aí, vamos lá. E que tudo mais permaneça constante, se eu tiver um excesso de dinheiro circulando, o que acontece com o valor do dinheiro? Eu tenho muito dinheiro circulando. Tá fácil achar dinheiro. Tem dinheiro em todo buraco. Levantou aqui a perna, tem uma cédula de 100 reais. O que acontece com o valor do dinheiro? Cai. Porque ele é uma mercadoria em excesso. E se eu tiver pouco dinheiro circulando no mercado? O que é difícil achar dinheiro? Meu irmão, você tem que andar uns 15 quilômetros para achar uma cédula de R$1. Tá? Aí um dia desse eu cheguei, você tá igual a cédula de R$1. Aí o cara, vixe, por quê? Porque tá difícil de achar. O cara é mesmo, eu disse, e nem faz falta. Beleza? Tá? Então, o que acontece? Se eu tiver um excesso de dinheiro circulando, o que acontece com o valor do dinheiro? Cai. E se eu tiver uma falta de dinheiro, tá difícil achar dinheiro, o que acontece com o valor do dinheiro? Ele sobe. Beleza? Até aqui, tudo bem? Show. E aí, esse terceiro item, a reserva de valor, ele vai trazer pra gente o primeiro problema que envolve toda a nossa sequência de matéria. O dinheiro, ele é uma reserva de valor, nesse sentido inicial, se eu disser assim, conserva a liquidez no tempo. Beleza. Mas existe um problema com o dinheiro. Ele só vai conservar essa liquidez, ou seja, esse poder de consumo dele atual, se ele estiver fazendo mais dinheiro. Por quê? Porque com o tempo, a tendência é que o volume de dinheiro circulando aumente. E conforme esse volume de dinheiro circulando aumenta no tempo, o valor desse dinheiro vai diminuindo. E se eu não conseguir fazer mais dinheiro, se eu não conseguir acumular mais reserva de valor, eu vou perder valor no tempo. Então essa reserva de valor é essa terceira solução que nós trouxemos. Ela também nos traz uma necessidade da gente proteger o nosso dinheiro contra um problema que ele trouxe. O dinheiro é ótimo, o dinheiro veio para resolver vários problemas, o dinheiro é maravilhoso em vários aspectos. Se você sabe usar o dinheiro, você vai ser uma pessoa muito feliz, tá? Porque o dinheiro ele não é seu inimigo, tá? Quem não tem, um aconselho que tem essa visão mais... Judeus, por exemplo, têm essa visão, tá? Que o dinheiro não é seu inimigo, o dinheiro ele é uma
fonte de realização, então você tem que saber usar e não deixar o dinheiro lhe usar, beleza? E aí, como é que a gente faz, né? Porque essa terceira solução, reserva de valor, conserva a liquidez no tempo, mas desconsiderando os problemas que o dinheiro traz. E um dos problemas é esse que a gente vai começar agora a falar, que é a tal da inflação. Tá? A inflação ela é um evento que acompanha o dinheiro, ela é um evento, vamos dizer assim, não é natural, mas ele é um evento provocado por basicamente uma grande coisa, um controle de dinheiro. Quando se tem controle, quando se tem um monopólio de controle sobre a emissão de um dinheiro, de papel moeda e moeda metálica, nós geramos alguns problemas. Por quê? Nem sempre quem emite o papel moeda e a moeda metálica, quem imprime, tá? E quem emite, está em consonância com as necessidades de mercado. Então, pode ser que em dado momento eu tenha, vamos dizer assim, uma necessidade muito grande de dinheiro, mas que não esteja sendo percebida por quem fabrica e imprime. E aí eu vou gerar um grande valor pelo dinheiro. O dinheiro está sendo muito procurado e não está sendo achado. Tá? E aí o que acontece? A liquidez absoluta, ela sempre vai ser mantida, mas o tipo de transformação de dinheiro, ele vai mudar por causa desse evento inflacionário. Porque antes, o que seria isso, Cirilo? Eu com 10 reais que eu tenho na minha conta, hoje eu compro essa caneta aqui. Mas vamos supor que daqui 2 meses eu resolvo comprar uma outra. Mesmo lugar, mesmo canto. 15 reais a mesma caneta. Tá? O que significa isso? Eu guardei 10 reais, eu tenho uma reserva de valor de 10 reais, porque ele conserva a liquidez no tempo, beleza. Mas eu não tenho o mesmo poder de compra. Os meus 10 reais, mesmo sendo líquidos, eles não conseguem se transformar na mesma coisa que eles se transformavam 2 meses atrás, que era nessa caneta. Eu preciso de mais 5 reais para converter na mesma caneta. E aí esse processo nós chamamos de processo inflacionário. E aí você vem para cá, ó. Esse é o primeiro problema que nós temos e ele puxa toda a nossa matéria, beleza? Se você pegar qualquer livro razoável de economia, eles vão definir inflação dessa forma aqui, ó. O que é a inflação? Beleza? É o aumento generalizado. É o aumento generalizado e persistente dos preços dos produtos de uma cesta de consumo. Olha só que legal. De uma cesta de consumo. Então, o que é inflação? Você vai pegar aqui seu carrinho de supermercado, beleza? Tá aqui o seu carrinho de supermercado. Você vai lá pro supermercado, beleza? E aí você vai ter o seguinte. Você tomou posse na Caixa, no BNB, e aí vai para o seu primeiro supermercado, beleza? Após a posse, beleza? E aí, presta atenção que a aula não vai ficar disponível depois da transmissão, hein? Presta atenção. Você vai lá, depois da posse, pro supermercado. Fazer aquelas 1.800 contos, 1.900 reais, aumentou, né? 1.900 reais só de vale. Só de vale. E cai agora dia 14, viu? Lindo, vamos antecipar. Vai ser lindo. Dia 14 agora. Quinta-feira cai, hein? E aí o que acontece? Você tem lá 1.900 reais. Você vai chegar no supermercado e vai comprar o que você quiser. Chega de ficar olhando pro preço. Chega de ficar se preocupando. Uma vezinha, só uma vezinha. Vai lá e faz, tá? Vai lá e faz. Mata essa vontade, né? Vai, você estudou muito, tomou posse, merecido. Beleza? Faz uma vezinha, mata não. Uma vezinha, mata não. Tá? Então, você vai lá no supermercado e no primeiro mês, beleza? Você vai lá e faz seu supermercado. Aí olha só, primeiro mês você foi lá, tá? E ainda tem o 13º do Vale, hein? 13º do Vale caiu mês passado, foi lindo, tá? Primeiro mês, foi ao supermercado, e aí você comprou o quê, Cirilo? Eu comprei carne, feijão, milho, arroz, farinha, frutas, legumes, suco, comprei queijo, pão,
presunto, margarina, tá? Comprei iogurtes, comprei feijão, tá? E aí esse supermercado, ele vende mais coisa, tá? Ele vende bem mais coisa do que um supermercado comum, tá? E aí você vai ter lá, por exemplo, aqui, gasolina, álcool, combustível, você vai ter lazer, férias, viagens, aluguel, você vai ter dólar, você vai ter euro, beleza? Você vai ter colégio de meninos, você vai ter várias coisas, tá? Dólar, euro, termo, mas nem real eu tenho. Como é que eu vou ter dólar e euro? Tem muito mais dólar e euro na sua vida do que você imagina. O Brasil não é um país. O Brasil não é um país que produz tudo que precisa. Então muita coisa a gente tem que importar. Beleza? E aí o que que acontece? Como é que eu vou dizer? A gente não é autossuficiente em um monte de coisa. Por exemplo, indústria farmacêutica, a gente não é autossuficiente em muita coisa. Indústria da saúde, tu vai fazer um ultrassom, é uma máquina da Toshiba, é uma máquina da Siemens, não é fabricação nacional. Tu vai voar de avião, tu tem a Latam, que tem os Airbus que são fabricados aonde? Lá em Toulouse, na França. Tu vai ter os Gol, que é Boeing. Boeing é fabricado em Everett, nos Estados Unidos. Ah, mas nós temos a Embraer, que é brasileira. A União tem 1% da Embraer e uma cláusula contratual que impede a Embraer de sair do país. Mas ela não é 100% nacional e nem tampouco a União é acionista majoritária. Beleza? Então, a Embraer ela realmente faz a montagem, da carenagem, da empenagem, da fuselagem dos aviões. Mas muita coisa que a Embraer utiliza nos aviões é importada. Ela não fabrica, por exemplo, os aviônicos, que são aquelas telinhas que o piloto vê. Que não é fabricado no Brasil, tá? Então, o que acontece? Você tem, por exemplo, 50% do trigo que está na bolacha, no biscoito, no macarrão que você come, no pão, é importada, é em dólar. A gasolina do carro, da moto é em dólar. Beleza? Então, tinta pode ser em dólar também, tá? Então, tem muito mais dólar e euro na sua vida do que você imagina. Beleza? E aí, o que que acontece? Você vai ter essa cestinha aqui, ó. Você vai ter essa cesta, beleza? E aí, ó, nós temos o seguinte. Seguinte. Você foi o primeiro mês no supermercado, tá aqui o primeiro mês no supermercado, você fez lá suas compras, você comprou tudo isso aí, a compra deu R$1.000. Beleza, você sai achando graça. Por quê? Porque você tem 1.900, gastou 1.000, ficou 900 dentro, aí você, eita, esse negócio de vale-refeição é bom, viu? Ei, é bom demais, tu é doido, é? É bom demais, Júnior, né? Então, ó, você foi lá e deu R$1.000. Segundo mês, você foi no mesmo supermercado, você comprou os mesmos produtos, na mesma cesta, no mesmo lugar. Por que que você tem que comprar tudo no mesmo lugar? Porque economia é uma ciência, e uma ciência ela exige uma cesta de consumo, um grupo de teste e um grupo de controle. Eu preciso de um grupo de controle, beleza? Então, o controle vai ser sempre o mês anterior para mim. Então, ó, eu vou ter lá que eu vou observar, no segundo mês, eu fui lá, fiz as mesmas compras, no mesmo lugar, no mesmo supermercado, mesma coisa, a compra deu 1.500 conto. Aí tu, como é que é? É o quê, mano? Hã? Peraí, mas eu comprei as mesmas coisas. Foram as mesmas coisas. Peraí, moço, tem alguma coisa errada. Vamos olhar as filmagens, vamos passar de novo. E o pessoal na fila puto contigo de raiva. Tem que passar de novo aí, tem que ver, tem que ver. Vamos olhar as filmagens. Eu quero as filmagens, me dê as filmagens. Eu quero as imagens, me dê as imagens. Hamilton, eu quero as imagens, tá? Então vamos lá. Cadê as imagens, tá? Vamos lá nas imagens, vimos que tudo estava correto. E aí eu olhei para a fita dos produtos e eu vi que esse produto aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse e esse subiram de preço. Beleza? Eu vi aqui o preço subir e aí não tinha o que fazer. Subiu, beleza. Terceiro mês, prova dos 9. Fui lá, deu R$2.000. Aí tu, eita, meu irmãozinho violento, que supermercado caro, meu velho. Eu tô morando na Faria Lima, e não tô sabendo, né? Eita, pau! Tá? 2.000.
Vamos conferir essa fita de novo. Estão me roubando. Passaram coisa aqui 2 vezes. Vamos ver. Foram ver a fita. Mesma coisa. Tá? Toda vez. Subiu aqui, ó. Pá! Esse produto aqui subiu. Os outros que tinham subido subiram mais ainda. Esse aqui também subiu. Esse aqui. Um ou outro, um pouco ou outro se manteve ou caiu. Mas a maioria subiu. E aí o que, que a gente tem? Um aumento. Mas esse aumento, ele não é um aumento isolado. Ele tem que ser um aumento generalizado. Não é porque um produto subiu de preço que você pode dizer que se trata de inflação. Não pode, tá? Esse aumento ele tem que ser generalizado. E mais, esse aumento ele tem que ser persistente. Olha só, ele é persistente, ó. Ele é persistente. Não pode ter subido só uma vez. Ele é persistente. Beleza? Dos preços dos produtos de uma cesta de consumo. Então, isso é a definição de inflação. Aumento generalizado e persistente dos preços dos produtos de uma cesta de consumo. Isso é a definição de inflação, tá? E aí, esse aumento generalizado em si, ele não seria um problema, tá? Por quê? O preço das coisas está subindo. Ok, não há problema. Se a tua renda acompanhar. Se o teu vale acompanhar o aumento dos preços, pode estourar, não tem problema nenhum. Vai subindo aí que vai dar certo. Uma hora a gente bate um teto aí, tá? Vai subindo. O problema é que isso não acontece. Ó. Aqui inflação, teu salário. Inflação, teu salário. Aí, os dois, ó. Inflação, ó. O problema da inflação é que ela vai sempre agir mais rápido que o aumento da tua renda. Por um motivo básico, só para começar a conversa. Quantas vezes por ano teu salário é reajustado? Uma. Quantas vezes por ano os preços das coisas são reajustados? Várias, no mínimo mensal. Então, os preços das coisas... Ah, mas o salário é reajustado uma única vez, mas ele sempre é reajustado com base em inflação passada, nunca em inflação futura. O teu salário nunca é reajustado com uma projeção de perda de poder de compra. Por quê? Qual é o problema da inflação? O problema dela é que quando ela está descasada com a sua renda, ela faz você perder poder de compra. Aí é que vem o problema. Ela faz você perder poder de compra. E quando você perde o poder de compra, isso te gera um mal-estar. Então olha só que legal, tá? Aí tem uma dúvida aqui, como é? Cília, inflação é um aumento generalizado e persistente. Digamos que no terceiro mês, com os que aumentaram, no segundo baixaram, mas os outros elevaram o valor total. Teríamos esse caso de inflação? Vamos lá. Digamos que no terceiro mês, os que aumentaram no segundo baixaram, mas os outros elevaram o valor total. Se o valor total da cesta continuou alto, temos inflação ainda. Aí o que vai se observar, que nós vamos falar mais lá na frente, é se houve deflação, que é o evento oposto à inflação, ou a desinflação, que é outro texto que pode aparecer na sua prova, tá? Existe uma diferença entre inflação, desinflação e deflação, que a gente já vai falar, beleza? Então, bora nós. Seguinte, até hoje as FIP dos carros está alta, porque o produto após sofrer inflação não volta ao preço normal, material de construção também. Olha só, preço de produto, dependendo de um determinado nível de preço em que ele chega, é igual pressão arterial. Para subir é rápido, para baixar demora. Porque isso para baixar depende de vários fatores que a gente vai entender agora conforme a explicação for andando, tá? A gente vai entender por que depende de vários fatores para o preço de uma coisa baixar. Não é só o aumento da oferta dessa coisa, beleza? Então bora lá. Seguinte, a inflação ela é o aumento generalizado e persistente. E aí a inflação, ela gera um problema. Qual é o problema que a inflação gera? Que é o nosso principal calo. Perda do poder de compra. Esse é que é o problema. O problema da inflação é isso aqui, ó. É a perda do poder de compra. Aqui é que o barraco desaba. É nessa que teu barco se perdeu. E nele tá gravado só você e eu. Tá? Então, o que é que acontece? O problema é isso aqui. A perda do poder de compra. Porque aí nós temos um pacto federativo. Qual é o nosso pacto federativo com o governo? Eu pago meus impostos e você vai cuidar do meu bem-estar.
O meu bem-estar, ele envolve meu bem-estar físico, a segurança, bem-estar educacional, tem escolas boas, creches, universidades, bem-estar de saúde, ter uma saúde de qualidade, ter acesso à alimentação de qualidade e também o bem-estar econômico. O Estado tem que nos proteger e nos dar um bem-estar econômico também. Faz parte do nosso acordo, tá? Então, nós temos que ter uma estrutura de Estado para nos proteger dessa perda de poder de compra. Sabe por quê? Por causa do seguinte, a inflação ela não vem sozinha, como a gente já falou, tá? Nós temos aqui, olha, a inflação. Mas nós temos o irmãozinho dela oposto, que é a deflação. Por que nós temos que ter uma proteção contra isso? Por causa do seguinte, você já aprendeu aqui que inflação é o aumento generalizado e persistente dos preços. Se esses preços subirem demais, o que acontece com o consumo das pessoas? Quando o preço das coisas começa a subir demais, o que as pessoas começam a fazer? Primeiro elas vão trocando a marca do produto que elas consomem por uma marca mais barata, mais em conta. Eu não vou comprar mais a manteiga Ghee, eu vou comprar a Quali, zero sal, o Abecel, mesmo efeito, a Becelzinha, que é a manteiga do coração, vai direto pro coração, né? Então, o que acontece? Você troca. E aí não aguenta mais, você para de consumir aquilo. Se aquilo for um produto que você pode tirar da sua mesa, por exemplo, você tira. O básico você não pode tirar, mas algumas coisas você começa a tirar. Você deixa de consumir. Por exemplo, serviços. São as primeiras coisas que você vai cortando num período de crise financeira. Você já não sai todo final de semana, você já não vai ao cinema, você já não troca um carro, você já não compra uma roupa, tá? E aí você vai cortando. E aí vai tendo uma queda no consumo, beleza? Então, se eu tenho um aumento desgovernado dos preços, eu tenho uma queda no consumo. E se eu tenho uma queda no consumo, para que eu vou continuar produzindo? Qual o sentido de eu produzir se as pessoas estão consumindo menos? Eu vou reduzir minha produção, e se eu vou reduzir minha produção, eu vou precisar dessa ruma de gente aqui na fábrica? Não vou, eu vou demitir, vou dar férias coletivas, então eu derrubo a produção. E aí, com essa queda na produção, vários setores da economia começam a ter uma queda na produção, ou como alguns preferem chamar, um crescimento negativo, tá? E aí eu vou para uma recessão, tá? Quando vários setores da economia registram quedas, ok? E aí eu vou ter uma recessão. Existe um outro termo que é a recessão técnica, que a gente vai aprender mais na frente. Beleza? Show de bola? Não teria como fazer com que a moeda tivesse mais valor como antigamente? Não tem como fazer a moeda ter valor como antigamente, porque a inflação ela se estabiliza com o tempo, tá? É como se fosse, sei lá, por exemplo, um dente. Você tem lá aquela placa bacteriana. Se você deixar ela ali muito tempo, ela vira o quê? Um tártaro, que é duro. Beleza? É como se fosse a inflação. No começo ali ela tá aquele subejo, aquela sujeirinha. Se você não ajeitar aquilo, com o tempo ela vai endurecendo. E ela vai fazendo patamar de preço. E aí existe um nível geral. Quando os preços atingem um determinado ponto, a gente chama de ponto de virada, esse preço dificilmente ele volta para patamares inferiores. Por exemplo, o dólar. Sinceramente, é muito difícil a gente voltar a ver dólar a R$3. Você não diz, praticamente, talvez impossível. Porque quando o dólar passou ali de R$4, eu disse, eita, é o ponto de virada. Ele não volta mais, não. Ele pode até ficar no 4,30, 4,40, mas R$3, 2,40, como ele já foi, muito provavelmente ele não voltará. Beleza? Porque isso requer uma outra coisa. Isso vai requerer um nível de atividade econômica, um nível de desestruturação de gastos muito grande, que os países em geral não estão dispostos a fazer. Mas a gente vai entender mais sobre isso quando eu for falar de política fiscal. Aí você vai entender por que o Estado gastar menos é tão importante para a gente manter uma inflação saudável e o dinheiro valer mais. Beleza? Então olha só. Vamos, show de bola, muita pergunta legal e nós vamos ver isso já já, beleza? O que é política expansionista, tá? Por que o real utilizou o plano câmbio fixo para estabilizar, tá? Por que dólar e euro vale mais que real? A gente vai falar sobre tudo isso, que massa, vocês estão cheios de dúvida massa. Vamos seguindo aqui que vocês vão entender tudo, tá? Olha só, deflação. O que é a deflação? É o evento oposto.
O que é a deflação? É a diminuição dos preços. Aí você, opa, gostei, hein? No Brasil poderia ter deflação. Só deflação, cai tudo, cai os preços tudinho. Por que os preços não voltam, né? Por causa do seguinte, a gente está olhando sobre o lado, sobre a ótica de quem vende, de quem compra, nós consumidores. Você tem que olhar para a ótica de quem vende. Porque quem vende, vende por um motivo. O próprio Adam Smith, no capítulo 1 do volume 1 do livro dele, A Riqueza das Nações, ele já fala. Não é por causa da benevolência do padeiro que você come pão todo dia. Não é porque o padeiro acha que ele tem um objetivo humano, um objetivo, vamos dizer assim, honrado. E honrado é, né? Não é honrada a palavra. Não é porque ele tem um coração bom e é virtuoso que ele vai abrir a padaria às 6 horas da manhã pra você comprar pão. É porque ele sabe que vende e vende dá lucro e ele ganha dinheiro. No dia que ele não ganhar dinheiro, ele não vai abrir mais uma padaria. Ele não vai vender por esporte. Tá? Então, não é da benevolência do padeiro que você tem pão todo dia, beleza, na sua mesa. É porque ele sabe que vai ganhar dinheiro com isso. Então, se o preço começa a cair demais e cair muito desgoverno, tudo é desgoverno, tá? Tudo é veneno e nada é veneno. Depende da quantidade, depende da dose. Então, se você deixa os preços caírem de uma forma muito desgovernada, o que acontece com quem vende? Vai perder o interesse de vender. Por quê? Porque se a minha margem de lucro já for pequena, tá? Eu vou ter menos lucro ainda. E para que eu vou vender? Não faz sentido? Aí o que é que eu faço? Eu vou reduzir a minha produção. Porque o preço que eu estou vendendo não paga meu custo. Então eu vou reduzir minha produção. Se eu reduzo minha produção, onde é que eu vou cair? Férias coletivas, etc e tal. Vou bater na recessão. Beleza? E aí cabe ao nosso governo manter essa balança num equilíbrio. Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Tá? Nem tanto ao céu, nem tanto ao mar. Mas esse equilíbrio existe? Não. Esse equilíbrio ele é utópico, ele é teórico. No máximo teórico, beleza? Ele não vai ser um equilíbrio aceitável, que possa existir, tá? Por quê? Porque a economia é feita de pessoas. Ela é 30% exatas e 70% humanas, tá? Então as pessoas tomam decisões, as pessoas mudam, fatos naturais acontecem, coisas que estão totalmente fora do controle de cálculo. Então, o que acontece aqui? Nós temos que ter uma estrutura de governo que mantenha essa gangorra no nível mais equilibrado possível, que consiga agradar quem consome e quem vende. E aí nós temos uma estrutura para isso, beleza? Nós temos uma estrutura. E o Brasil já teve problemas sérios com isso aqui. O Brasil nunca teve problema sério com deflação. O Brasil teve problema sério com isso aqui, com hiperinflação, tá? Então, a hiperinflação é quando a inflação está descontrolada, aumento do preço descontrolado gera uma redução drástica no consumo, uma queda na produção, uma recessão enorme. E aí o Brasil, ele desenvolveu meios, tá, para poder combater essa inflação, para que ela nunca mais chegasse nos patamares da década de 80, nunca mais chegasse na hiperinflação, tá? E aí como foi que o Brasil desenhou essa estrutura de governo, tá? Nós temos aqui, dentro do domo, né, do Sistema Financeiro Nacional, nós temos o Conselho Monetário Nacional, que nós vamos falar sobre ele, tá? E o Banco Central da República Federativa do Brasil. Em 1999 foi promulgado um decreto, o Decreto 3088. E esse decreto, ele criou o regime de metas de inflação. O Brasil agora, na década de 90, né, ali, do segundo meio da década de 90, segunda metade, né, o Brasil ele está embriagado por aquela ideia da administração pública gerencial, onde o foco é o resultado e não o processo, né? Otimizar resultados. E aí o Brasil, dentro desse espectro, ele vai, rapaz, a gente precisa planejar esse negócio de inflação antes. A gente precisa prever os movimentos da inflação para evitar que ela pegue a gente surpresa. Como é que a gente vai fazer? Né? Vamos lá. Vamos estabelecer uma meta. Vamos estabelecer um alvo. Vamos estabelecer uma referência. Um valor que a gente acha que o brasileiro vai conseguir trabalhar em cima desse crescimento de dinheiro, desse crescimento de preço, tá? Vamos determinar aqui um valor que a gente considere aceitável para os preços subirem
a gente vai botar isso como meta e vamos colocar o governo para trabalhar para alcançar essa meta. E aí como é que ficou isso, tá? O Conselho Monetário Nacional, ele tem a função de estabelecer uma meta para a inflação, beleza? Ou seja, ele vai estabelecer uma meta para esse aumento generalizado e persistente dos preços dos produtos de uma cesta de consumo, beleza? Tá? Então, ele vai ter a função de estabelecer o valor que ele vai considerar ideal. Quanto é que o brasileiro aguenta? Essa meta, ela é estabelecida com 3 anos de antecedência. Portanto, se nós estamos em 2023, a meta desse ano, a meta que nós estabelecemos nesse ano é de 2026, beleza? Nós estamos em 23, tá? Até o dia 30 de junho desse ano foi estabelecida a meta de 26, tá? Mas tem um detalhe, né? A partir de 2025, essa meta ela vai poder ser alterada no meio do ano. Como é que estava valendo a regra até 29 de junho desse ano de 2023? Estabeleça a meta de inflação e ela deverá ser cumprida e ela não pode ser mudada. Beleza. Como é que está agora? Estabelecida a meta de inflação de 2026, que é a mesma de 24 e 25, tá? E tem um detalhe, a partir de 25, essa meta que o CMN estabeleceu, ela será adaptativa, dinâmica, flexível. Conforme o mercado vai andando, o Conselho Monetário Nacional vai poder alterar essa meta. E a gente vai já entender por quê, tá? E aí o que acontece? O Conselho Monetário Nacional, ele estabelece a meta, beleza? O Banco Central da República Federativa do Brasil é que tem a função de cumprir, animal, cumprir a meta, beleza? O Banco Central é que tem a função, ele não vai tentar não, tá? Ele não vai se esforçar não, ele vai ter que cumprir, ele vai ter que garantir, tá? Por isso que quando você acessa lá o site do Bacen, lá no rodapé do site tem assim, garantir a estabilidade do poder de compra da moeda nacional e fomentar o pleno emprego. Aquele fomentar o pleno emprego veio de fevereiro de 2021 agora, com a Lei Complementar 179. A gente vai falar sobre ele, mas vamos falar de mais antigo, vamos falar de 1964, beleza? Lá no artigo 8º da Lei 4595, que foi o artigo que criou o Banco Central, tá? Criado com a função de garantir, não é tentar, não é se esforçar, não é dar o gás, é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. Então a função básica do Bacen é essa, é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda nacional. É isso que ele tem que fazer, como função essencial, tá? E aí para ele fazer isso, a gente agora tem o alvo, que é a meta, mas qual é o valor? Eu preciso quantificar, eu preciso conhecer meu inimigo, tá? Aquele princípio, conheça o seu inimigo? Pronto, eu preciso saber quem é o meu inimigo. Então vamos quantificar. Primeiro, no Brasil, quando se fala de inflação, nós temos duas inflações. Nós temos a inflação, quando eu boto assim, ó, inflação, eu tenho duas. Eu tenho a inflação oficial e eu tenho as não oficiais. Eu tenho a oficial e as não oficiais. A oficial chama-se Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, beleza? Show de bola? Tá? E aí, o que é que acontece? O IPCA é o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. O IPCA tem 4 letras. Ele é calculado e divulgado por alguém que também tem 4 letras. O IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, uma fundação federal vinculada ao Poder Executivo. E aí o IBGE, ele calcula o IPCA de que forma? Ele vai considerar as famílias, tá? Daquele carrinho lá. Ele vai considerar os carrinhos de compra das famílias que ganham até 40 salários mínimos por mês, até 40 salários mínimos por mês, de 0 até 40 salários mínimos por mês, beleza? Tá? E são famílias urbanas, tá? Não considera as famílias rural, essas famílias aqui são urbanas, beleza? São urbanas. E além disso, ele é medido ele é calculado do dia 1º ao dia 30 de cada mês. Leia-se 30, o final do mês, tá?
leia-se 30 ao final do mês, que nem todo mês tem 30, tem mês que tem 31. Então é do dia 1º ao fim do mês, tá? Então ela é mensal. Então olha só, o IPCA é a nossa inflação oficial. Então quando você vê no jornal, o Conselho Monetário Nacional estabeleceu uma meta para a inflação. Essa meta é para esse índice aqui, ó, o IPCA. Beleza? É para ele essa meta. E das não oficiais eu destaco sempre uma, tá? O Índice Geral de Preços de Mercado, o IGPM. O IGPM é calculado por uma criatura que também tem 3 letras, tá? Aqui vamos desconsiderar o hífen, né? Tem 3 letras, a Fundação Getúlio Vargas. A Fundação Getúlio Vargas calcula o IGPM como? Ele pega todas as famílias, beleza? Ele pega todas as famílias, todas, urbanos, rurais, todo mundo, e ele é calculado do dia 21 de um mês, do mês X, ao dia 20 do mês Y. Ou seja, ele é ao dia 20 do mês seguinte. Ele começa num mês e termina no outro. Então ele já pega a variação mensal. Por isso que geralmente o IGPM no fim do ano dá maior que o IPCA. Por isso que, por exemplo, os aluguéis são remunerados pelo IGPM, não pelo IPCA, que geralmente o IPCA dá menor. Tá? E aí, essa meta de inflação, ela é definida com base nesses cálculos, tá? Mas o nosso foco é essa aqui, ó, a inflação oficial. Tudo nosso vai girar em torno. Eu só botei o IGPM para você ver que existem outros cálculos de inflação. Beleza? Tá? Então, nós vamos considerar sempre aqui o que o governo está considerando, que é o IPCA, calculado e divulgado pelo IBGE. Beleza? E aí, a meta de inflação, ela vai ter um centro, que nós chamamos aqui, ó, o centro. O centro é o valor ideal, tá? Quando você ouvir a expressão meta de inflação, você já sabe que nós estamos falando de centro. O CMN definiu a meta de inflação, você já sabe que ele está falando do centro. Por que do centro? Porque a economia, ela não é um processo engessado, ela é dinâmica. Então eu preciso, digamos assim, ter uma flexibilidade, tá? Então eu não posso só tacar um número lá e esperar que aquilo aconteça. Eu tenho que dar uma margem de tolerância. E nessa meta de inflação, nós temos uma margem de tolerância para mais e para menos, tá? Essa margem de tolerância, ela é de 1,5 para mais e 1,5 para menos. Até 2016 era 2%. A partir de 2017 passou a ser 1,5, tá? Aí esse centro que o CMN estabelece mais 1,5 de tolerância para mais, eu tenho um teto. E esse teto ficou grande. Peraí. Eu tenho um teto. E esse centro para menos, eu tenho um piso. E aí eu vou ter aqui os anos que você precisa saber, tá? E você vai precisar saber a partir de 17, ok? Aí nós vamos ter aqui, ó, 17 e 18. Nós vamos ter 19. Nós vamos ter 20. Nós vamos ter 21. Nós vamos ter 22. Nós vamos ter 23. Nós vamos ter 24, 25 e 26, que é tudo a mesma meta. Pronto. O que você vai fazer? Você só precisa aprender o 24, 25 e 26. Beleza? Ok? Então é até o fim do mês, tá? O IPCA vai até o fim do mês. Beleza? Então se é o fevereiro tem 28, vai até lá, tá? Então, ó, 24, 25 e 26. Então, olha só. Você só precisa saber a meta de 24, 25 e 26, que é a mesma. Qual é o centro da meta? 3%. Qual é a margem de tolerância? Para mais e para menos? 1,5. Então, aqui dá 4,5 e aqui dá 1,5. O que você vai fazer? Você vai somar 0,25. Por que você vai somar 0,25? Porque de 2017 para cá, o centro da meta encolheu 0,25 para puxar o teto e o piso mais próximos do centro e apertar a meta de inflação. Por que o governo aperta essa meta de inflação? Porque o governo deve. E quando o governo deve, uma parte dos títulos públicos é pós-fixada a inflação. Se a inflação subir demais, o índice oficial subir demais, é mais dívida pública, é menos dinheiro que o governo vai gastar. E se a inflação sobe demais, tá? Geralmente, os preços dos produtos são reajustados pelo teto da inflação. Então, quando o governo reduz o teto da inflação, ele já ajuda uma redução
do preço do próximo ano dos produtos. Tem uma tentativa, beleza? Às vezes dá certo, às vezes não dá. Então olha só que legal. Vamos lá. O centro aqui é 3%, é só eu ir reduzindo 0,25. Então vamos reduzindo 0,25 aqui, tá? Aí eu vou ter aqui, ó, eu vou somando, perdão, né? Reduzindo não, mas somando 0,25. Então aqui eu vou ter 3,25, 3,50, 3,75, 4%, 4,25, 4,5%. E ali é a mesma coisa, 4,75, 5%, 5,25, 5,50, 5,75, 6%. Show de bola! Tá? E aqui embaixo a mesma coisa, 1,75, 2%, 2,25, 2,5%, 2,75%, 3%. Pronto! Você já sabe a meta de inflação até de 2017 e 18 até 2026. Você sabe tudo. É só lembrar 24, 25 e 26 que são a mesma meta. E você precisa dessas informações porque a sua banca sabe disso e ela pergunta isso nas provas. Beleza? Show de bola? Perfeito? E aí, dito isso, o que acontece, tá? Nós já sabemos aqui qual é a meta, tá? Nós já sabemos quem tem que combater. E aí a pergunta é, e se o Bacen não cumprir essa meta? A pergunta, olha só. E se o Bacen não cumprir essa meta? Porque você disse, Cirlo, que é função dele, não é tentar não, é garantir. E se ele não cumprir? Beleza? Porque se ele não cumprir, o presidente do Bacen, o presidente do Banco Central, envia carta aberta ao ministro da Fazenda Nacional. Beleza? Ao ministro da Fazenda. E aí essa carta aberta, essa cartinha de amor aqui, ela vai explicar 3 coisas. Os motivos do descumprimento, por que não cumpriu o que estava combinado, por que não cumpriu a meta, beleza? O prazo em que vai voltar a cumprir, tá? E os meios. O que vai fazer? Quais são as atitudes que vai tomar para poder cumprir, para voltar a meta para os trilhos, beleza? Então, se o presidente do Bacen ele não cumprir a meta de inflação, ele é exonerado, ele é demitido? Não é motivo, beleza? A não ser que isso fosse recorrente e fosse provado que a culpa é dele, tá? Que é complicado, porque são 9, né? Uma pessoa só não decide sozinha, são 9, é um voto de 9, tá? E aí, o presidente do Bacen ele tem que se explicar pro ministro da Fazenda, tá? O ministro da Fazenda é o presidente do Conselho Monetário Nacional. Por isso que a carta tem que ser direcionada a ele. Beleza? Nós vamos entender mais essa estrutura mais à frente. Mas aí o Bacen, se não cumprir, acontece isso. Mas, Cílio, o que o Bacen tem que fazer para cumprir essa meta? O que o Bacen faz para cumprir essa meta? Pois bem, o Banco Central ele se utiliza dessas ferramentas aqui, ó, que dão título à nossa aula. Políticas econômicas. O Bacen ele vai se utilizar das políticas econômicas para poder combater a inflação, beleza? E os seus surtos. Então, as políticas econômicas, elas são formuladas, todas elas formuladas pelo Conselho Monetário Nacional e são implementadas, ou seja, executadas, tá? Pelo Banco Central. Mas para o Banco Central poder implementar, ele tem armas que ele vai ter que utilizar, né? E aí, em primeiro lugar, né, quais são as políticas econômicas? Quais são as políticas econômicas que nós temos? Nós temos 5 políticas econômicas. A política fiscal, a política cambial, a política creditícia, a política de rendas e a política mais importante de todas, que é a monetária. Eu sempre deixo o melhor para o final. Então nós temos essas 5 políticas econômicas e todas 5 serão utilizadas pelo Banco Central. Ora, o Banco Central vai estimular as pessoas na economia, ora vai desestimular. Como assim, Cirlo? Até hoje, não existe outro meio mais eficiente de controlar a inflação do que controlar o consumo das pessoas. Beleza? Tá?
E aí o que que acontece? O que que acontece? Me perdi. O que eu falar? Tava falando o quê? Fui ler aqui os comentários e perdi. Oh, meu Deus. Hã? Sim. Não existe meio mais eficiente até hoje do que controlar o consumo das pessoas. Beleza? Por quê? Porque eu não posso forçar a indústria, o comércio e serviço a vender mais. Eu não tenho como forçar porque o custo é alto. Se o custo está alto e eu forçar a vender mais, eles vão quebrar. O governo não pode tabelar preço. Já tentamos fazer isso e não deu certo no Brasil, beleza? Só gerou escassez, porque você pode me obrigar a vender por um determinado preço, mas você não pode me obrigar a vender, tá? Por último, falta o que? Estimular o consumo das pessoas. Ora eu vou estimular as pessoas a gastar, ora eu vou desestimular as pessoas a gastar. Porque se eu estimular a gastar, elas vão botar mais dinheiro para circular, show de bola, gira a economia, mas a inflação vai junto. Tem mais dinheiro circulando na economia, mais os preços vão subindo. E aí os preços estão num nível muito alto, eu vou começar a desestimular as pessoas a gastar. Vou fazer com que elas restringam mais o seu consumo. E aí essas pessoas elas vão começar a gastar menos, vai sobrar, vai faltar mais dinheiro na economia, os preços tendem a arrefecer, a reduzir. E aí o governo ele fica nessa, dá o doce, tira o doce, dá o doce, tira o doce, dá o doce, tira o doce, para manter a inflação e a deflação ali nos níveis equilibrados, né? Por isso que a gente tem teto e piso, inflação e deflação, beleza? Agora, como é que se chama esses movimentos? Né? Quando o Banco Central estimula o consumo das pessoas, nós chamamos isso de políticas expansionistas, tá? Quando o governo, ou expansivas, quando o governo desestimula o consumo, faz você ir ao shopping, só dar uma olhadinha, não leva nada, só uma olhadinha. No máximo comprar uma casquinha se for o casal, uma casquinha mista, um lambe do lado, outro lambe do outro, para economizar. Nem compra água, vai para casa com sede, tá? Aí são políticas restritivas ou contracionistas, tá? Agora, como é que o Banco Central usa cada política dessa? Qual a função que ele vai usar em cada uma dessas 5 políticas para conseguir ser restritivo ou expansionista? E quais são os exemplos que nós temos disso? Isso e muito mais você vai saber no nosso próximo encontro